senhor presidente Paulo Paim, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhores e senhoras presentes nessa sessão. Vou tratar de fazer um relatório da viagem que fiz a Berlim o mês passado, que só agora estou fazendo esse relatório, essa prestação de contas, até porque viajei com recursos do Senado, recursos do contribuinte, a quem eu devo satisfação e devo apresentar resultados. Já encaminhei o relatório à presidência da mesa e agora falo desse primeiro encontro sobre capital natural. Em Berlim, entre os dias 6 e 8 de junho, eu tive a satisfação de participar, juntamente com a senadora Vanessa Graziottini, do PCdoB, ambos representando o Senado, no primeiro encontro sobre capital natural promovido pela Globe International, que é uma organização que congrega parlamentares do mundo todo. Na verdade, me parece um embrião do que poderá vir a ser a representação de um parlamento global. Nós sabemos que nós caminhamos para essa preocupação global com uma das questões que nos assusta, são as mudanças climáticas, os fenômenos que ocorrem diariamente na natureza, provocado pela pressão humana sobre os nossos ecossistemas. Também esteve presente o deputado Márcio Macedo, representando a Câmara dos Deputados. O objetivo do encontro foi de fornecer aos legisladores participantes, e tinham legisladores do mundo todo, informações sobre a importância de elaborar projetos legislativos que visem incorporar o chamado capital natural nos quadros da contabilidade nacional dos nossos governos. Por capital natural, entende-se a valorização de bens e serviços fornecidos pelos sistemas naturais. O sol, o ar, a água, solo, flora, fauna, micro-organismos, enfim, os ecossistemas, bem como os processos de produção de energia e transformação da matéria-prima neles existentes. Hoje, o sistema de avaliação da riqueza nacional é fundamentalmente baseado em valores econômicos extraídos da contabilidade governamental. Essa avalia a eficiência das políticas de desenvolvimento através de índices como o PIB, taxas de crescimento, emprego, taxa de juros, importações, exportações, investimentos, etc. No entanto, esse sistema de contas não inclui o valor do capital natural em seus cálculos. Foram 2 dias de muita informação e debate sobre um tema novo, mas que será recorrente sempre que estiver em discussão a relação atual entre produção, consumo e natureza. Esse instrumento pretende ajudar os países a superar o tradicional enfoque econômico baseado no PIB, integrando as contas nacionais à riqueza que constitui o capital natural. Em outros termos, garantir que as contabilidades nacionais usadas para medir e planejar o crescimento econômico incluam também o valor dos recursos naturais. Até porque a gente sabe que em qualquer bem que a gente adquira, um veículo, um equipamento qualquer, tem um valor de amortização, de desgaste natural, não é, de uso. A mesma coisa são os recursos da natureza. Há o desgaste. Se nós usamos intensamente o solo, senador Paulo Paim, uma parte desse solo ele não se recupera, ele se desertifica, então ele se torna inútil à agricultura. E essas perdas não são contabilizadas. O PIB leva em consideração apenas o desempenho da economia. E o PIB é uma contabilidade, muitas das vezes, que contraria a prevenção. Por exemplo,
Não havendo doença, o crescimento não PIB. O crescimento do PIB não cresce, não tem crescimento do PIB. Às vezes é mais interessante um desastre, porque aí você tem um desastre de carro, vai ter que recuperar o carro, vai ter que empregar gente, vai ter que comprar peça, e isso faz o PIB crescer. Quando você prevê e evita os acidentes, o PIB fica... É uma medida um pouco complicada, não é, para atender os interesses da qualidade de vida humana. Só leva em consideração o desempenho econômico. Não diz nada a respeito da riqueza e dos bens subjacentes a essas rendas e a esses produtos. Por exemplo, quando um país explora seus recursos minerais, pesqueiros, hídricos, florestais e outros, na realidade ele está esgotando essas riquezas e não tem amortização. Mas a redução desses bens não aparece no PIB. A redução não é medida pela contabilidade nacional clássica. Por essa razão, ao se fazer o cálculo da riqueza, é preciso incluir o valor do capital natural. O processo de desenvolvimento a longo prazo é um processo de acumulação e também de boa gestão de um conjunto de ativos, como capital manufaturado ou industrial, o capital humano, financeiro e social, aos quais há de acrescentar o capital natural. Nós somos de uma geração, eu sou de uma geração, que o embate entre o capital e o trabalho. Nós, até bem pouco tempo, até a última década do século XX, não se cogitava no esgotamento dos recursos da natureza. Portanto, eles não entravam nessa disputa entre capital e trabalho. A natureza era como se fosse inesgotável. Os serviços prestados pelas florestas, tais como o sequestro de carbono, se desaparecer a floresta amazônica, e havia um risco, eu acho que hoje menor, haveria um processo de desertificação e de mudança dos sistemas hídrico. Então, as chuvas que hoje caem no centro-sul brasileiro, elas são formadas pela evaporação da floresta amazônica. Imagine se desaparece a floresta, nós não teríamos essa desertificação, essas secas se estenderiam não só na Amazônia, mas também se estenderiam ao centro-sul brasileiro. Os serviços prestados, voltando pelas florestas, tais como o sequestro de carbono, a purificação do ar, não são consideradas no cálculo do PIB. Essa ausência de indicadores do capital natural, ou ambiental, ou ecológico, pode dar uma ideia equivocada quanto ao desempenho da economia e do bem-estar de um país. Claro, você tem uma mina, eu tenho um caso concreto, a mina de manganês do Amapá. Foi explorada de 1956 a 1996. Exauriu a mina, restou a cidade fantasma. As atividades econômicas, todas elas desapareceram. Então, elas não são sustentáveis, nem do ponto de vista... principalmente do ponto de vista econômico e, claro, que social, idem, né? Os ecossistemas estão se deteriorando em todo o planeta e essa degradação compromete a capacidade dos países de dar bem-estar para a população e manter um crescimento sustentável que é capaz de combinar a sustentabilidade econômica com a preservação das riquezas ambientais, do patrimônio ambiental e da equidade social. A incorporação do capital natural no sistema de contas nacionais pode contribuir para a tomada de decisões. Por exemplo, ao contabilizar a terra ou a água, os países podem melhorar a gestão desses recursos, aumentando a capacidade de produzir energia elétrica ou avaliar os diferentes usos da terra. No caso da biodiversidade, é possível definir uma estratégia de gestão para a agricultura, o ecoturismo, a proteção contra inundações e a recarga dos lençóis freáticos, entre outros. No caso específico da biodiversidade amazônica, entre converter 1 hectare de floresta num campo de soja e usar economicamente essa floresta, é evidente que a opção tem que ser pela preservação do capital natural, pelo capital floresta. Manter, usar economicamente, gerar satisfação social e preservar a floresta.
Trata-se, assim, de incluir os valores dos serviços prestados pelos ecossistemas e outros recursos naturais que atualmente não são objeto de mercado e difíceis de medir. Ao final do encontro, os participantes, representando o legislativo de mais de 25 países, redigiram um comunicado cuja finalidade é promover uma melhor compreensão do capital natural e da importância da sua avaliação. Passo em seguida a enumerar os principais aspectos do comunicado. Reconhecer que o PIB é apenas uma medida parcial da riqueza nacional e do bem-estar, mas que não representa adequadamente os benefícios não comerciais dos ecossistemas, nem tampouco os custos ambientais do crescimento. Salientar que a instituição do TIB, nome em inglês de Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, estimou que até 2050 as perdas acumuladas devido à degradação dos ecossistemas será equivalente a 7% do PIB global. Reconhecer a importância da realização de avaliações nacionais dos ecossistemas de maneira a determinar os ativos em capital natural, bem como os custos associados à sua destruição. Solicitar aos governos que até 2020 incorpore plenamente o valor do capital natural nas contas governamentais, bem como para que as empresas divulguem os impactos ambientais de suas atividades nos balanços anuais aos acionistas. O documento traz ainda os compromissos assumidos pelos legisladores, a saber, promover a conscientização e compreensão da importância da contabilidade do capital natural nos legislativos nacionais, melhorar a comunicação entre parlamentares, peritos e outras partes interessadas na contabilidade do capital natural. Incentivar os governos a prestar contas da gestão do capital natural em seus países. Organizar reuniões e debates nos parlamentos nacionais com o ministro do Meio Ambiente, Fazenda e Planejamento para discutir os benefícios e os métodos de incorporação e de valorização do capital natural nas contas governamentais e empresariais. Em suma, esses foram os temas debatidos durante 2 dias em Berlim, 2 dias de intensos debates e que daí decorreram essas sugestões que eu apresento a essa casa e que nós certamente vamos traduzi-las em algumas iniciativas de leis no sentido de forçar os governos a incorporar na contabilidade nacional o capital natural. A nossa preocupação é com o presente, mas também com as gerações futuras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento o senador João Campibel.